Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série Mais de 50 Dicas. Já falamos sobre desenvolvimento de abertura, já falamos sobre como jogar com a dama, a melhor casa, já falamos sobre a estrutura, né, de peões um pouco, né? Falamos sobre a estrutura do rock, qual o melhor rock, rocks opostos, ataques ao rock, como o rock ficar seguro. E agora vamos falar do centro de peões. O centro de peões ele é uma coisa muito importante. Vocês aí, lógico, já ouviram falar que todo o iniciante tem que conhecer, entender os porquês de manter o centro forte, de como minar o centro do adversário, de como controlar o centro e por aí vai. Então essa vai ser a nossa dica de hoje. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilhar, seguir no Instagram, tem aí no link na descrição do vídeo, no Instagram, no Twitter, temos no blog, no Facebook, enfim. E temos uma novidade, vou fazer um acordo com vocês. Quem compartilhar nossos vídeos em qualquer rede social, seja Instagram, Face, o Twitter, o WhatsApp, quem compartilhar nossos vídeos e me marcar, né? Para marcar vocês não é difícil. Tanto Chess Veja no Instagram, como Rafa Chess no WhatsApp, quem tiver, enfim, não tem como, vocês vão me achar. E me marcar, vai ganhar, não é sorteio, viu? Vai ganhar um vídeo e um PDF daquele tema ou abertura que quiser. Vou dar um exemplo. O cidadão, o cara, gostou do nosso vídeo, compartilhou na rede social dele e me marcou. Eu, automaticamente, vou entrar em contato e vou perguntar: que material você quer? Você quer Índia do Rei? Quer Siciliana? Gambito de Dama? Rui Lopes? Diogo Piano? Não importa. Que material você quer que eu vou mandar no seu e-mail completo, materialzinho aí, sobre esse tema. Ah, você quer saber sobre ataque rock? Sobre rocks opostos? Não importa. O material que você quiser, você vai receber. Combinado, pessoal? Compartilhe e me marquem, certo? Vocês já estão vendo aí uma ilustraçãozinha que eu fiz. Esses quadradinhos marcados em verde é o pequeno centro e os quadradinhos marcados em vermelho, né? As casas marcadas em vermelho é o grande centro. Então, são grandes centros. Então, no caso, esse é o princípio que a gente tem que conhecer do centro, saber como aproveitar essa vantagem, como dominar esse centro para ter uma vantagem e aí sim aproveitar. Eu gosto de fazer sempre analogia com o futebol, né? No futebol, normalmente quem tem o melhor meio-campo, né, consegue distribuir melhor as bolas, criar melhores ataques. Por quê? Porque o meio-campo está dominando o outro. E naquela área do gramado, do campo de jogo, assim como no tabuleiro, é onde se distribui as jogadas, se criam as jogadas e para se ter êxito, né? Não tem como você vencer, assim, muito raro, em condições normais, um adversário do mesmo nível, se você abandona totalmente o centro e sai jogando com os peões laterais, colocando as peças no canto. Com essa questão de centro é muito simples. Por que a gente prefere colocar um cavalo em, digamos, um cavalo em C3 do que um cavalo em A3? Isso é muito óbvio, porque o cavalo em C3 centralizado, ele tem muitas casas que ele domina, ao mesmo tempo que ele... Opa! Houve um equívoco. Ele tem muitas casas que ele domina, muito mais casas que ele domina do que ele estando no canto, certo? E no xadrez, as casas que você domina, ela serve tanto de ataque, ou seja, você está atacando, como você também está defendendo, porque está sendo dominada por vocês, certo? Então, é sempre bom ter esse conhecimento de centro de peões, centro de tabuleiro, centro de peões. Vamos iniciar o seguinte: quando você domina o centro,
você restringe a atividade das peças do adversário. Então, quanto mais o centro você tiver dominado, mais forte, você consegue deixar seu adversário em maus lençóis. O domínio do centro é a base do xadrez nas aberturas. E também é segundo da sua técnica durante a maior parte da partida. Vamos lá. Se o domínio do centro é a base do xadrez e é o segredo da sua técnica durante a partida, isso quer dizer o quê? Que toda a sua partida, baseado no seu plano de jogo e na sua técnica, vai ser movida, vai ser alimentada com o domínio do centro. Então, à medida que você domina o centro, na mesma proporção você tem mais poderio. E se você domina menos, você tem menos poderio de ataque. Dominar o centro com os peões é a base fundamental das aberturas. Mas o complemento dessa manobra preparatória está na posse do centro com as peças menores. O que quer dizer isso? Quando você domina o centro com alguns peões, criou casas fortes, né? Isso não é suficiente. Você tem que fazer o quê? Você tem que dominar essas casas com peças menores. Por que as peças menores? Cavalos e bispos. Porque geralmente no início as torres e a dama estão lá atrás, estão ainda recuadas, né? Não estão ainda prontas para atacar. As casas fortes para a centralização são ainda mais fortes quando o adversário não pode atacá-las. Então, assim, quando você tem um ponto, no caso, quando você tem uma casa forte no campo inimigo, né? Então, que o adversário não possa lhe atacar, isso fica decisivo, pode até definir uma partida. Por exemplo, é a vez da negra aí, o negro jogou F5. Isso é um erro estratégico, né? Por tudo aquilo que a gente já falou. Não moveu nenhuma peça, não desenvolveu, não fez pressão no centro, apesar de estar visando essa casa, mas em contrapartida deixou essa casa fraca. Então, é muito mais fácil, por exemplo, o branco aproveitar essa casa do que o negro aproveitar essa. Vamos ver aqui na prática. Vez do branco, o branco joga aqui. Já está avisando essa casa. O preto jogou aqui. O branco sim, colocou o cavalo lá. Dominou. Sim, Rafael, mas o preto também pode colocar o cavalo aqui. Certo? Mas viu a razão problemática dessa casa, desse lance? Porque agora o branco pode expulsar o cavalo, né? O preto não pode expulsar o cavalo branco com peões. Entenderam? Essa é a vantagem de você poder dominar uma casa central, um ponto de apoio, sem que o adversário possa lhe hostilizar, né? Lhe molestar. Então, tipo, quanto mais você cria debilidades no campo inimigo, melhor para você. Então, todas as peças devem estar nesse plano. E outra coisa, como você vai brigar pelo centro? Na abertura do gambito de dama, acontece o seguinte. O branco jogou C4. Ele quer trocar um peão lateral por um peão central do negro. Quem vai levar vantagem? O branco, estrategicamente, porque está trocando o peão do centro, o peão lateral, por um peão do centro. O que é que o negro faz? Na defesa eslava, ou ortodoxa, né? Poderia ser também na ortodoxa, só que não atende muito ao tema do momento. Então seria melhor C6, porque se o branco toma, ele vai retomar de C e continua com o peão central brigando pelo domínio das casas centrais. É isso que consiste você entender
entender a briga pelo centro. Outra coisa, faz sentido você abrir mão do peão lateral por um peão central. Como assim? Quando esse gambito acontece, eu vou dar outro exemplo já já de outros gambitos, mas esse gambito exclusivamente acontece por quê? Porque quando ele joga C4, se o negro toma, aconteceu duas coisas aí que não é um pouco legal. Primeiro, o negro não vai conseguir manter esse peão sem causar algum prejuízo na sua posição. Ele pode até tentar defender, tem situações até que consegue, mas o branco tem uma compensação por isso. Então vale a pena entregar um peão lateral por um peão central, porque quando esse peão sai daqui, ele deixa vulnerável a casa de E, que o branco se aproveita imediatamente. Aí repare quem tem mais domínio central. O branco domina essa casa e essas duas outras casas. Então, o branco tem o domínio do pequeno centro e do grande centro, pela estrutura de peões. Então, o branco conseguiu mais uma vantagem na abertura, além de ter o primeiro lance. Então, sempre vale a pena entregar um peão. Por isso que acontece o gambito de dama nesse sentido. Temos outro gambito conhecido como o gambito do rei, né? Que ele faz a mesma coisa, só que do outro lado, né? Ele entrega um peão central pelo domínio das casas principais. Temos um interessante, que é o contra-gambito albim. Já é um contra-gambito, já é uma refutação para o gambito de dama. Ele joga esse e o negro faz outro. Não aceita o gambito e faz outro. Ou seja, não tomou o peão e entrega o peão. Aí o que acontece? A linha principal, o branco toma, o preto avança. Observe o que resultou dessa posição. O jogo da branca fica um pouco mais preso, né? Mesmo que ele não tente manter esse peão central aí de E5, mas fica um pouco mais amarrado. E o preto enfraqueceu a estrutura do centro, quebrou o centro das brancas e vai atacá-los. Então, isso a gente vê com alguma frequência. Então, isso você tem que entender o porquê do controle das casas centrais. E temos outra dica importante, que é quando você dobra o peão adversário e vai aproveitar isso. Vamos fazer do início. O branco jogou E4, o negro jogou E5, D4, tomou. O branco fez com que o negro dobrasse um peão. Só que ele não quer tomar imediatamente de dama para não levar o ataque de cavalo C6, por exemplo. Toma de dama. Opa. Cavalo C6. Aí perdeu um tempo. Então o branco desenvolve uma peça e ameaça, dando a possibilidade do preto defender com C5. Só que isso aí teve uma vantagem para o branco, certo? O branco pode agora aproveitar a casa E5 que o preto deixou. Lógico, não agora, uma preparação. Mas ele pode avançar E5, dominou duas casilhas lá e deixa o preto um pouco sem saída. Se joga D6 para fazer a ruptura, aí tudo bem, rola outra partida. Mas sempre esse controle das casas centrais indicam que a tensão vai ficar ali. Então sempre você tem que pensar dessa forma. Sempre tem que fazer com que o controle das casas centrais seja muito mais forte. Certo? A gente também vê uma tensãozinha interessante quando a gente... algumas aberturas. O que é que eu vou dizer? Alekhine, por exemplo. A defesa Alekhine, ela atrai, faz com que a branca crie um centro forte de peões para depois miná-los, para depois atacá-los. Ela atrai de propósito, né? Para que as brancas se exponham. Dominou o centro melhor. Não tem comparação, o centro da branca está muito melhor. Só que no futuro, o preto pretende atacar os peões que ficaram fracos em contrapartida, certo? Então, essa é uma outra estratégia de dominar o centro.
Temos também as Índias, né? As defesas índias. Índia do Rei, Grunfeld, Indo Benoni, Índia de Dama, que o preto fica um pouco restringido, né? Dá o centro, cede o centro facilmente para as brancas, mas depois, com o domínio do centro à distância, pelos bispos em fianqueto, ela tenta atacar fazendo as rupturas necessárias. Esse lance aqui já era muito jogado no passado, hoje é uma variante que não se sustenta muito, né? Porque mais cedo ou mais tarde o preto vai conseguir quebrar esse centro de peões. E seguindo pela variante clássica, já começa a tentativa de rupturas nas casas C5 e D5. Então, é outra forma de brigar pelo centro, à distância, com os bispos fianquetados. O branco também tem essas possibilidades no sistema reti, né? Quando ele joga o fianqueto em G2, cede um pouco o centro, né? E faz com que depois possa atacá-lo, né? E por aí vai. Então, isso não quer dizer que você vai ganhar ou perder por causa do centro, mas você pode ganhar ou perder. Tudo vai determinar de como você vai seguir a partida aproveitando essa vantagem. Não adianta nada ter uma vantagem que você não consiga aproveitar, né? Na siciliana também a gente vê que o branco literalmente, né? O preto faz C5, o branco literalmente entrega um peão central por um peão lateral. Deixa eu fazer a linha principal, ficar melhor. Fazer a linha principal. Aí ele joga cavalo F3, D6, D4. Aí ele entrega um peão central por um lateral, né? Só que em troca de centralizar uma peça e maior mobilidade. O preto fica um pouco preso, né? Tem esse também, mas sempre tem umas debilidades que compensam essa entrega do peão. Então, o xadrez tem muito disso. Você abre mão de algumas coisas em troca de outras. Então, vale você avaliar o que é importante no momento, aquelas pequenas vantagens, você vai aumentando, né? O xadrez é uma luta por vantagens. Às vezes você abre mão de uma vantagem por outra. O que acontece muito no meio iniciante é que você está com a vantagem e não sabe por que está. E também, ou também você sabe que está, mas não sabe como aproveitar. Então, isso é que faz diferença. É quando você sabe que está com a vantagem, sabe como aproveitar. Isso também, por contrário, quando você sabe que está em desvantagem e sabe como lutar por uma igualdade. Porque o que acontece muito no iniciante, até mesmo alguns jogadores experientes, é que você está em desvantagem e quer virar o jogo a qualquer jeito. Acha que já vai sair da inferioridade para a superioridade sem passar pela igualdade. Mas não é. Você primeiro tem que jogar para ficar igual, para depois jogar para ficar melhor, né? O preto joga muito a abertura assim, porque tem o lance a menos, ele já começa lutando pela igualdade e depois sim buscar a superioridade, a vantagem. Então tem que ir por etapas, acumulando pequenas vantagens, depois abre mão de uma vantagem aqui que você acumulou por uma melhor e vai criando uma casca, né? Vai criando um arsenal de ataque. É isso, pessoal. A gente falou um pouco sobre o centro de peões, né? Na próxima aula a gente vai falar mais. E é isso. Um pouco do que você deve entender sobre o que é pequeno centro, grande centro, como prender, como desenvolver melhor as peças. E vocês têm que fazer o seguinte: as aulas passadas, os vídeos passados, eles estão correlacionados com esse. Então, sempre que você assistir um, lembra, volta um pouquinho para o outro e vai comparando e vai assimilando melhor o conhecimento. Tá ok, pessoal? Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. No finalzinho aí, no nosso card final, vai ficar
sugestões de vídeos. Provavelmente eu vou estar sugerindo vídeos relacionados a esse para facilitar o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima.